as pessoas são movidas por seus valores, os valores são base do comportamento das pessoas e muitas das vezes as pessoas sequer pensam se os seus valores são compatíveis com as organizações nas quais elas querem trabalhar. Fundamental, né? As pessoas conhecerem os valores que elas têm, saberem que valores o país tem e que valores o país deveria ter. A pesquisa tem um valor, na minha opinião, histórico. É a primeira pesquisa de valores que eu vejo assim no país. É extremamente importante, inclusive, a participação do setor privado. Essa pesquisa já vem sendo feita em outros países e só o Brasil não tinha feito ainda. Não dá para desconectar o fato de que esse cidadão brasileiro que se vê dessa forma e vê o Brasil dessa forma é um cidadão que trabalha, que está dentro de organização também. Então, da mesma maneira como ele se comporta no mundo do trabalho, ele se comporta fora do mundo do trabalho dessa maneira. Então, interligar esses dois mundos e entender o brasileiro era fundamental para o nosso trabalho. E é o que a gente está querendo fazer a partir do evento de hoje, mobilizar a sociedade, governo, executivos para a questão de valores, que é uma das coisas que eu acho que o Brasil mais precisa mudar. Nosso objetivo da Marcondes é que eles nos provoquem, nos estimulem a encontrar caminhos para que nós possamos construir um país melhor para os nossos filhos. Eu quero começar logo com o professor Gianetti. O que te chama mais atenção nessa pesquisa sobre valores do brasileiro? Aliás, alguma coisa foi surpresa? O que mais me chamou a atenção na pesquisa é um tema com o qual eu venho trabalhando há bons anos, que é a discrepância entre os valores que cada um se imagina portador no Brasil e os valores que cada um percebe como dominando a vida brasileira. Uma coisa que eu cheguei a batizar de o paradoxo do brasileiro. As pessoas relatam valores que elas não reconhecem no Brasil em que vivem. O que se esconde por trás dessa discrepância, professor? Será que dá para a gente tentar imaginar de onde vem isso? Acho que um ponto que me chama a atenção, aqueles países, a gente chega como conclusão que a educação baseada em valores é muito importante. E não é qualquer valor e não é qualquer educação que a gente está falando aqui. Sempre costumo dizer, eu não quero a escola pública para o pobre, eu quero a escola pública para os meus filhos. Eu acho que se a gente quer falar de uma sociedade que caminha mais para a sustentabilidade, a pesquisa traz um bom guia de importantes temas que devem ser trabalhados pelas diferentes esferas da sociedade, seja pública, seja privada, seja terceiro setor, né? E também como pela educação, enfim. Acho que tem muita coisa para fazer ainda. E aí uma outra coisa que me parece curiosa, pegando um gancho um pouco no que o Mozart falou, nós somos de um protagonismo exacerbado e de um individualismo exacerbado no plano da afetividade, das relações pessoais, mas nós temos também, no plano da ação coletiva, uma passividade. A expectativa de que o Estado atenderá e resolverá os problemas coletivos da sociedade. A gente fala tanto que o problema do Brasil é a educação, mas transmite, de certa maneira, uma noção de passividade essa colocação, como se a educação fosse alguma coisa a ser recebida e plasmada na mente da criança e do jovem, quando que o que realmente falta no Brasil é o valor do conhecimento. E tem a questão também que os pais hoje também delegam para a escola a educação dos filhos, né? Perfeitamente. Eu estou pagando uma boa escola, ela que resolve o problema da educação do filho. Malu, eu queria trazer essa questão um pouco para a realidade das empresas, né? Você vive o dia a dia de uma grande corporação. Como que você vê essa pesquisa e o jeito como o brasileiro se vê e como ele vê o outro se manifestando dentro das empresas? Eu acho que muito das dificuldades que a gente tem na gestão do dia a dia é do perfil que a gente encontra hoje, desse Brasil atual, de quem eu sou, do Brasil desejado e de uma diferença de gerações, né? Porque você tem jovens entrando e você tem pessoas já mais maduras, experientes, normalmente em posições mais altas de gestão. Porque essa discrepância, professor, que o senhor mostrou,
entre o que eu sou e o que eu acho do país, a gente encontra na pesquisa de clima. A minha área é sempre diferente da do outro. É incrível, né? Isso se repete na pesquisa de clima direitinho. E, há alguns anos, começou-se, então, a investir muito em dar às pessoas a possibilidade delas se conhecerem. Elas passam por um processo de coaching, elas têm a chance de estar fazendo um processo onde elas tomam consciência, né, muito maior das suas habilidades, das suas vulnerabilidades, enfim. E isso, comprovadamente, melhora a relação com os outros, seja em posição de gestão ou não. Eu queria que vocês aprofundassem essa abordagem da história, da questão do aspecto cultural que a nossa sociedade traz em si desde muito tempo e do qual a gente não consegue se livrar ao longo dos anos todos. Arnaldo, eu acho que você tocou num ponto que é extremamente relevante para essa questão. O percentual de alunos cujos pais tinham 4 anos ou menos de escolaridade era em torno de 70%. Mas aí eu quero provocar você. Vai, Tereza. As famílias, digamos, abastadas, também estão delegando para a escola a questão da educação do filho. Bom, isso, de certa forma, também é verdade. Numa outra escala. Veja, em quase todos os valores da pesquisa, aparece família, mesmo nos Estados Unidos, na Islândia, na Suécia, todo mundo coloca a família. Qual é o grande problema? A família não tem tempo para a família. O Mozart está colocando muito bem o problema do background familiar no processo educacional brasileiro e na nossa dificuldade em construir o valor do conhecimento. Mas eu acho que tem que complementar o que ele está falando com um problema que existe também na sala de aula brasileira. Nós confundimos o processo educacional com uma ritualização de memorização e de reprodução do que foi dado em aula e do que está no livro. A gente precisa realmente provocar o valor do conhecimento, o valor da curiosidade, de ir atrás. Aluno de faculdade no Brasil não sabe usar a biblioteca. Eduardo, a gente tem uma pergunta ali, por favor. Eu trabalho com muitos universitários em diversas outras faculdades. E o que eu queria colocar está muito alinhado com o que o Mozart falou agora há pouco, sobre esse deslocamento do modelo educacional universitário com o restante da população, com o restante da sociedade. Eu acho que a gente está... E aí eu, como professor, tenho que me incluir no meio disso, né? A gente tem muita dificuldade em como fazer uma conexão daqueles valores que esses jovens trazem da sua família, da sua vida anterior à faculdade, e como que esses 4 ou 5 anos de formação universitária podem aproveitar esses valores e levar para o mundo profissional. O brasileiro é sempre o outro, né? Não eu. Cada um, quando olha para si, se considera muito diferente de tudo isso que aí está. Mas todos nós juntos somos exatamente tudo isso que aí está. O exemplo é o seguinte: impeachment do Collor. Os alunos, caras pintadas, na Faculdade de Economia da USP, estão mobilizados, protestando, exigindo ética na política. Tem todo o meu apoio. Se eu tivesse a idade deles, estivesse no lugar deles, estaria também nas ruas me manifestando. Vamos cobrar. Esta mesma classe, ao final do ano, eu tenho que avaliá-los, eu começo a prova, faço um exame. Estão colando sem a menor vergonha uns dos outros. Eu sou constrangido, obrigado a separá-los com uma carteira de distância. Agora, o mesmo jovem que vai às ruas cobrar ética na política, quando chega em sala de aula, na hora de fazer a prova, começa a colar. Que, infelizmente, não é só o jovem. Acho que não é só nele que existe essa contradição. Quantas vezes eu já me vi em círculos das pessoas criticando a corrupção do governo, mas venderam apartamento e não passaram a escritura pelo valor real. Temos 3 perguntas. Vamos lá. Ok. Bom dia, meu nome é Eduardo Cataldi e eu sou financeiro de uma empresa multinacional, sempre trabalhei em empresas multinacionais e, ao mesmo tempo que eu concordo com todas as proposições aqui expostas, nós temos que admitir também que, a exemplo do Santander, que, se não me engano, o Santander, eu acho que no Brasil, o maior gerador de lucros em todo o mundo. As empresas que estão aqui no Brasil estão muito bem financeiramente, em termos de performance, em relação aos seus pares no mundo. Quer dizer, nós também temos valores que são reconhecidos mundialmente.
qual é o benchmark aí? Quer dizer, qual é a diferença, apesar de todas essas mazelas, nós estamos relativamente nos saindo bem e o mundo nos procura para fazer negócio. Qual é a razão dessa dicotomia aí? Eu acho que é o estágio em que a gente se encontra e o quanto essas coisas são perenizadas ou não, né? O executivo brasileiro é muito valorizado lá fora. E por quê? Porque ele sabe lidar com crise, ele dá resposta rápida, né? Ele consegue ser mais criativo. Eu queria te cumprimentar pela pergunta, porque eu acho que o nosso debate realmente ficou com uma visão excessivamente crítica da vida brasileira. Até o nosso papel aqui, nós estamos aqui para incomodar, para levantar problemas, mas você tem toda a razão. Nós poderíamos fazer um outro debate celebrando tudo que nós temos de bom, e temos que reconhecer que é bom e tem que ser preservado. É que a nossa postura aqui de pensadores é voltada para a crítica, tá certo? Mas muito bem-vinda a sua correção. Acho que tem muita coisa sendo feita e está precisando de um pouco mais de alinhamento, né? Eu acho que, se você observar, por exemplo, volto na minha tecla, que é a educação. Há muita coisa. As empresas hoje estão investindo cerca de quase R$1 bilhão na área da educação. Mas é um investimento ainda difuso. Você não observa ainda, digamos, uma certa direção norteadora, eu não digo comum, mas com um eixo. Cada um está procurando fazer a sua parte. Com a sua marca. Com a sua marca. Nós vamos para uma pergunta lá no fundo. Nós, do Instituto Acatu, acreditamos muito nas atitudes, né? Quer dizer, a primeira coisa é como é que a gente muda de atitude perante as informações que a gente recebe aqui numa pesquisa como essa e como é que nós começamos a pensar sobre as nossas próprias atitudes, né? Que eu acho que começa por aí. Nessa minha jornada, o que eu descobri é que as pessoas vão se movimentar por benefício ou necessidade. Poucos se movimentam porque vem sentido. A maior parte não é por isso que se movimenta. Uma pesquisa como essa, como nós vamos traduzi-la para o mundo empresarial? Como nós vamos traduzir isso, mostrando que isso é quem ele contrata, é quem ele é o consumidor com o qual ele se depara, ou é o governo com quem ele vai estar trabalhando? Então, assim, para mudar a atitude, né, eu acho que a gente tem que estar levando esse debate, tem que estar puxando para coisas concretas, mas eu queria muito que ele entrasse dentro do mundo empresarial. Eu acho que nós tivemos um debate muito interessante, melhor talvez nos diagnósticos do que nas propostas, mas tem que começar em algum lugar e nós temos que começar identificando qual é a natureza dos nossos problemas para poder começar a desenhar respostas e caminhos de solução. Se a gente quer que esse trabalho tenha uma repercussão nacional, é preciso, pelo menos, levar para outros estados da federação, colher dessas outras experiências, né, essencialmente as sugestões trazidas não apenas pelos debatedores, mas pelo público que participou intensamente aqui do debate, para que a gente possa ter um alinhamento entre a pesquisa, a percepção do público, a realidade local e, portanto, construir uma realidade nacional a partir dessa pesquisa. Estar aqui hoje com um material tão bem apresentado, né, ele dá as diretrizes, ele mostra as vulnerabilidades do nosso país em termos da formação dos nossos valores. Então, eu acho que agora o compromisso de quem saiu daqui é o de colocar isso na prática. Fiquei muito satisfeito por uma coisa que me chamou a atenção e até, num certo sentido, me surpreendeu, a heterogeneidade do nosso público aqui. Porque, originalmente, nós tínhamos focado no público empresarial, mas a coisa foi se espraiando, né? E nós tivemos o público acadêmico, nós tivemos pessoas ligadas a ONGs, nós tivemos o mundo empresarial representado também. Enfim, o grupo estava bastante eclético e a natureza das questões que eles trouxeram evidenciou isso.